Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo, vamos chegando aí, um prazer enorme estar com vocês no Clube das 6h33. Ai, brother, participando aqui ao vivo, hein? Saudade de você, meu irmão. Grande ele, a vovozinha do ano. Vamos chegando aí, galera. Vai ser incrível esse bate-papo com a Mila. A Mila é uma mulher incrível que tem muita experiência com relação aos alívios das dores. Vamos falar muito de dor, hein? Duvido que você não tenha uma dor aí para resolver. Vai ser bem gostoso esse nosso bate-papo. A gente vai estar aí falando sobre você quer caminhar pelo amor ou pela dor. A gente vai conversar bastante. Seja muito bem-vindo, vamos curtir nesse diazinho aqui. E já já a gente vai começar oficialmente o Clube das 6h33. Por que 6h33? Quer saber? No meio da live eu vou falar. E 6h33 é um acordar cedo para um despertar para a vida. A proposta desses encontros pela manhã, que vão ser a partir de agora, está definido de terças e quintas. Feriado. Faça chuva, faça sol, estaremos juntos aqui sempre terças e quintas com convidados ou eu sozinho, sempre trazendo um tema para vocês refletirem logo pela manhã, para que você possa trazer um despertar de consciência, porque às vezes a única coisa que está faltando para você ser mais feliz, ser mais bem-sucedido, é uma pequena informação que pode estar sendo compartilhada nessas lives pela manhã. E aí logo para você começar seu dia nessa quinta-feira de uma forma incrível, porque só depende de você. E é esse o intuito das nossas lives às 6h33. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, uma mulher que tem muita experiência, mas eu vou deixar que ela se apresente. Não sei, deixa eu ver se ela já chegou aí, como é que tá? Mi, cadê você, Mi? Bora! Vamos ver aqui se ela já chegou. Ainda não. Deixa eu ver. Se ela chegar, ela já solicita para participar. E vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. E com certeza, o que a gente vai falar sobre os alívios das dores mesmo, das articulações. E a gente vai falar sobre esse tema. Deixa eu até colocar aqui o tema. Vai ser bem interessante. Eu vou provocar você no tema aqui. Quer ver? Aqui, ó. Aí a Mi chegou, tava aqui enrolando a galera. Enquanto a Mi chegava aí. Mi pediu pra participar, peraí, Mi. Tô aqui só colocando. Aí. Ó. Tema fixado. Mi, seja muito bem-vinda. Vamos participar dessa live aqui. Vai ser um prazer enorme estar com você naquela manhã de terça-feira, onde a gente foi alinhando as informações. E com certeza a galera aqui vai aproveitar e muito. Olha ela aí, minha ninja predileta. Muito bom dia. Você Seja conhece várias, bem-vinda. né? De ninjas? Pelo menos umas duas eu conheço. E você é minha predileta, fica tranquila. Ah, Então, bom. tá vendo? E aí, como é que tá, Bia? O que você anda fazendo além de sucesso? Conta pra mim. Bom dia, em primeiro lugar. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Eu tenho trabalhado com amor é, bastante, bastante. E, e adorando, né? Esse processo, esse novo trabalho. Tá ótimo, tudo maravilhoso. Que bom, fico contente. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por você estar Obrigada. desenvolvendo um trabalho que chega a ser até nobre e social, né? Porque a gente vai falar bastante dessa situação, né? Do quanto que você consegue ajudar no processo de alívio da dor. Mas antes de você falar alguma coisa, a gente tem audiências cruzadas, né? Então tem Ah, pessoas que me é. conhecem, tem pessoas que te conhecem, e fica muito mais gostoso o bate-papo quando a gente se torna íntimo, né? Quando as pessoas entendem um pouquinho quem são essas pessoas, o que esses dois estão falando, o que é essa parada aí que vai falar. Então eu gostaria de escutar um pouquinho de você e inclusive já avisar a galera que está aqui que além de ficar gravado no Instagram, também fica no canal do YouTube.
Porque às vezes Com as pessoas certeza. preferem no YouTube porque fica lá, às vezes quer escutar um pouco mais rápido ou quer parar e voltar, e o Instagram ainda não tem esse recurso, né? Então, É lá no verdade. YouTube também vai ter essa opção. Me conta um pouquinho, quem Bom, é a Gustavo, Mila? Conta pra mim. para mim foi uma grande surpresa esse sucesso nas redes sociais, porque humildemente mesmo eu comecei a gravar para ajudar algumas amigas minhas que na pandemia estavam presas ou ficaram sem trabalho, não tinham dinheiro para se curar. Mas aí eu pensei, puxa, eu estudei tanto, eu faço tanto, e um dia, porque estava todo mundo morrendo, né? Se eu morrer, esse conhecimento vira o quê? Fumaça, vira aura, Vai sei morrer lá, junto vira com você. nuvem. Então, qual que é o meu histórico? Eu comecei fazendo uma faculdade de geologia, porque na minha época não tinha essa internet para a gente saber o que era, que as profissões realmente faziam. E a geologia estudava a terra, a natureza. Ai, que coisa linda! Só que não é bem isso. A geologia cava a terra, destrói a natureza em alguns lugares e não conseguia repor do jeito que eu achava que poeticamente devia ser. Bom, eu tranquei a faculdade, entrei na faculdade de educação física, porque desde menininha eu fui ligada no esporte. A minha família, meu pai é japonês do Japão, de Tóquio, minha mãe já era japonesa, nascida no Brasil, e a minha família são dois irmãos, um mais velho, um mais novo e eu a do meio. E eu sempre fui muito ligada em atividade física, me mexer, correr. E assim, eu ganhava a bicicleta, eu pegava a bicicleta, saía pedalando. O meu irmão mais velho era chorão, caía, minha mãe ia lá e cuidava. Para aprender a nadar, solta os três no lago. Ah, deixa que a Mila se vira. Eu aprendi a nadar. Então, eu sempre fui ligada no esporte desde Bicho solto. menina, desde os 8 anos de idade. E aí eu resolvi fazer faculdade de educação física. Só que meu pai falou assim: olha, eu já te sustentei 4 anos na geologia. Tudo bem que a faculdade era a USP, que era sem pagar. Mas agora a educação física, você que se vire. Eu falei assim: eu me viro. Estudava à noite e trabalhava de dia, das 5 da manhã às 6 da tarde. E aí fiz uma pós-graduação. Na minha época, a moda era a fisiologia do exercício. Eu queria ser fisiologista. E aí fiz a minha especialização em fisiologia e depois eu fiz outra faculdade de fisioterapia, porque a educação física, ela se limita a até uma determinada área. Hoje não, hoje ela muito Tá evoluída, eu mais tenho ampla, né? vários colegas profissionais de educação física assim maravilhosos. Mas aí eu fui fazer fisioterapia. E o que me chamou a atenção na fisioterapia de um professor que ele falava: a educação física trabalha com amor, só que a fisioterapia trabalha com a dor. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, que coisa, né? Bom, mas aí passou, me formei, fiz a fisioterapia desportiva e realmente, eu quando trabalhava no âmbito de fisioterapia, as pessoas só procuram a gente pela dor. Mas enfim, rolou. Foram assim anos. Eu sou formada há 30 anos em educação física e sou formada há 16 anos em fisioterapia. E essa é a minha jornada, assim, basicamente. Gustavo, é o seguinte, eu te conheci numa entrevista com o Sérgio Bruni, no podcast O Cor, e achei assim fantástico, fantástico a sua entrevista. Inclusive, quem não escutou, né? Eu faço assim um pedido para as pessoas, por amor a elas mesmas, escutar a sua entrevista, porque tem toda a vibe que eu tenho. É exatamente isso que eu tenho, só que transforma suas palavras em exercícios e movimentos para o corpo,
só que o seu é da mente, do coração, Eu sou o do personal corpo. trainer do comportamento. Né? E, Essa, e o, as minhas meninas, elas estão curiosas. Inclusive, encontrei ontem algumas ao vivo. E elas disseram, mas por que você vai fazer live com esse rapaz? Eu falei assim, vocês vão ver o que, que é. E você, Gustavo? Bom, primeiramente eu que agradeço, né, você ter aceitado o convite, porque eu mando o convite mesmo, a gente troca uma ideia, isso daí é muito bacana. E uma das coisas que eu só quero deixar claro para as meninas, eu vou falar alguma coisa aqui, para quem acredita em algo maior, aqui é o lugar certo que a gente vai bater um papo. Inclusive, essa japa aqui, ela, tipo assim, ela parece minha irmã kamikaze, alguma coisa assim. Eu falei, da onde que surgiu essa mulher que, de repente, parece que a gente já se conhecia há séculos, né? Foi uma delícia Verdade. a gente estar junto ali naquele momento pela manhã, bater papo, eu saber um pouquinho mais dessa tua história incrível que você acabou de contar. E o que você falou chamou muito a minha atenção, né? Porque realmente, o que que a educação física faz pelo amor? Que a fisioterapia faz pela dor. É que, na verdade, é muito do que eu vivi, né? Na minha época, eu trabalhei anos na indústria farmacêutica e as pessoas só consumiam remédios porque estavam doentes. E houve um desconforto para mim na época disso, e então era pela dor que elas consumiam remédio. E eu gostaria de trazer para as pessoas muito mais qualidade de vida e que ela vivesse por amor. Então, eu fui mudar meu ramo de negócio para a indústria de suplemento vitamínico. Então, suplemento compra por amor. Ou educação física, ela se faz por amor. E a fisioterapia, ela vai por alívio da dor, assim como o remédio também vai pelo alívio da dor. Então, essas são analogias que a gente faz. E quem é o Gustavo? Na verdade, hoje, 47 anos. Se parecer menos, pode falar. Se parecer mais, não falam nada, por favor, deixa eu me enganar aqui, tá? E nesses últimos 47 anos eu sempre fui, olha o que eu falo pra você, a gente normalmente tem que, falar da dor. Não, eu sempre fui um cara extremamente otimista, extremamente positivo. Eu morava, meu irmão tá aqui, o irmão de rua, né? A gente morava numa rua sem saída e essa rua só tinha eu e ele. E o Daniel que tá aí, eu não sei se ele, depois ele dá um oi aí que eu vi ele dando um bom dia. Esse cara é sensacional. Só que ele também, aí ó, ele acabou aí, é o Biga, né? Que era o meu apelido de moleque. E só ele que me chamava assim, mas ninguém. E aí o que que acontece? A gente tinha que sair para as ruas, e ele também era um bicho solto, a gente era muito descolado, então a gente andava com da favela à elite de Campinas. Né? A gente ficava andando no meio de todo esse tempo, porque a gente era classe média, então a gente estudava nos melhores colégios, mas a gente ia para todos os lugares inóspitos. E eu percebi uma virtude que eu tinha, que eu alegrava sempre o ambiente, mudava o ambiente, trazia alguma coisa. E eu fui vivendo uma trajetória de sucesso na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, 19 entrei na indústria farmacêutica, aí virei representante, fui promovido a gerente de produto, gerente de marketing, gerente nacional de vendas. Nessa história toda, eu percebia que quanto mais eu investia no autoconhecimento, mais sucesso eu tinha. E o autoconhecimento, inclusive, envolve análise de dor. Por que está doendo meu joelho? Não é só porque eu torci, mas porque eu fui torcer. Daí eu vou falar para vocês histórias, por exemplo, eu não comentei para vocês sobre a minha dor lombar. Né? Eu tenho hérnia de disco na L4, L5, na L5, S1, extrusa, tudo mais dano. Porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, pô, eu associava a faixa preta de jiu-jitsu, as traumas, aquelas coisas. Não. Aí você vai estudar por que que eu fui ser faixa preta de jiu-jitsu, por que que eu fui ser forte. Por quê? Porque existe sempre uma informação do teu inconsciente que te leva a algumas coisas. E quando a gente começa a analisar pequenos fatos, que você vai falar sobre isso e até para aliviar as dores de uma forma mecânica, eu fui me interessar muito para o psicológico. Eu fui me interessar muito para o intangível, para o subconsciente. E quanto mais eu decodificava, então eu me formei como coach, me formei como hipnoterapeuta, me formei como Psyche, que é uma chave que acessa o subconsciente, porque a gente só vê do iceberg a pontinha. E dentro da gente tem um universo de possibilidades que a gente não fazia nem ideia, porque a gente não lembra, mas está no nosso sistema. E quanto mais eu buscava saber sobre mim e resolvia, solucionava algumas coisas, mais eu me dava bem. E aí eu percebi que chegou num momento que não era mais sobre mim, eu busquei muito sobre mim. Só que eu comecei a decodificar e passar para as pessoas, de uma forma simples, a metodologia da reprogramação comportamental positiva, que é um programa onde as pessoas acessam. Eu não ensino nada para ninguém, Mila.
Eu relembro tudo, porque está na nossa essência. Só que a gente vive por causa de programas de família, de cidade, sociedade, de conta para pagar, casamento falido, eu não sei o que, a gente vive soterrado. E aí aquele ser maravilhoso que está dentro de você, querendo sair para florescer, para viver uma vida plena, não consegue, porque falta, na verdade, só orientação. Falta ali, ó, olha ali. Nossa, é óbvio que alguém te mostrou com simplicidade. E esse é meu papel. E é óbvio que as dores que a gente tem nas articulações têm mensagens. É óbvio que tem um monte de coisa que a gente precisa dar um novo olhar. E o meu papel é Com facilitar esse novo certeza. olhar. Por isso que a gente se uniu. Eu não vejo nada, tipo assim, quando a gente fala em acaso, tá? O acaso é muito relativo. Quem fala de acaso é quem tem uma visão de galinha. A galinha tem uma altura de 30 centímetros do chão. Então entrou uma formiga no raio de olhar dela, foi por acaso. Mas uma águia, ela já olha quilômetros. Ela fala assim, olha lá a Mila ali, olha a história que ela está fazendo, olha o Gustavo lá, e aí, pum. Então a gente percebe que não existe acaso, existe uma sincronicidade, existem propósitos. É que aí permite-se quem tem mente mais aberta. Então, é um prazer de estar aqui com você. Qual é o propósito do Clube das 6h33? O Clube das 6h33 é acordar cedo para um despertar para a vida. Então, hoje de manhã, a gente já vai arregaçar a cabeça de todo mundo que está aqui, para as pessoas se sentirem melhor. Porque quanto mais as pessoas tiverem noção de alívio de dores, viver mais pelo amor, serem mais amadas por si mesmo, não se preocupando com o amor dos outros, porque quando você se amar, você vai ser uma pessoa muito bacana e naturalmente os outros vão te amar. Tá? Então essa jornada é muito gostosa. Com E a dor, certeza. ela te tira um pouquinho dessa doçura, e aí a gente acaba vivenciando. Então precisamos de recursos técnicos como você traz. Eu vi seus vídeos e eu fiquei encantado. E realmente ele dá um alívio da Obrigada. dor. E aí a gente precisa então usar o mecânico, e a gente precisa ir para o intangível também. Então, esse match que a gente fez aqui dentro desses nossos saberes, que na verdade não são nossos, né? Nós somos só uns transmissor do saber. E aí a gente facilita a vida das pessoas. Por isso que a gente está aqui hoje. E o clube das 6h33, por que 6h33? Eu vou falar para a galera. Mateus 6h33, se olhar na Bíblia, está lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. O reino de Deus está dentro da gente. Em Lucas 11 ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quanto mais bem resolvido você for aí dentro, mais coisas boas você traz. E agora, depois dessa pequena explicação, tanto minha quanto tua, e a gente já entendeu por que que deu esse match, tá? Eu gostaria de saber sobre a forma de como a gente faz prevenção de dor, como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, porque a dor está muito presente, física mesmo. A gente sabe que tem dores nas articulações, dor agora por causa da que a gente está vivendo na era de ficar assim, né, olhando para o celular, como que alivia a tensão de ombro, as vértebras, como que a gente pode ter mais qualidade de vida no dia a dia. E eu vi que você leva isso e eu também. Eu levo de uma forma, você leva de outra. Então se complementa. Isso que é muito bacana. Então eu gostaria de saber um pouco mais dessa tua dinâmica, se você tem dicas para a gente dar e praticar já fisicamente, quais são o desenrolar desse encontro de hoje, que é pelo menos para que uma dessas pessoas aqui se É transforme com verdade. essa nossa live. Isso é importantíssimo. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, o nosso trabalho aqui já foi Já feito. valeu a pena. E aproveitando as meninas, minhas seguidoras que já estão aqui, eu agradeço a presença por acordar cedo e estar aqui escutando nós dois, né, falar. É o seguinte, eu tenho estudado o que é a dor, né? E assim, parece que quando que você falou sobre a dor, me clareou assim a mente, foi assim, buf. E a dor, ela é multifatorial, assim como o amor, né? A dor e o amor, eles caminham juntos, eles são multifatoriais. Então, o quanto a história da pessoa,
o quanto que é resiliente na vida, como ela foi criada, como foram os pais e as mães dela, qual a cultura de dor que os pais passaram para você. Por exemplo, para mim, é o que eu te falei, eu andava de bicicleta, caía, levanta, menina, não vai chorar, não. Arregaça o dedão do pé, eu não tinha dedão do pé. Mas você está chorando por causa disso? Então, como você foi criado encarando a dor, e também de raça, né? Às vezes a pessoa passou guerra, passou fome, Olha passou o tanto que o aperto. japonês estourou Então, bomba atômica em cima da cabeça de japonês e reconstruíram e hoje já é nossa, uma das principais nações do mundo. exato, Tá? exato. Então a dor, ela é multifatorial. Uhum. E E cada um lida de um jeito, né? anatomicamente, sim, sim. Tem Às grau de vezes, não, tolerância, tudo mais, eu né? tenho que ser forte ou eu sou uma manteiga derretida. Uhum. E fisicamente, anatomicamente, quando você tem o sistema nervoso central, que é o cérebro, não vou nem falar do coração, tá, Gustavo? Senão a Boa. gente Vai não só no cérebro, vai termina. no cérebro. Vai Vou só no... ficar só no cérebro, porque se a gente for para o coração, essa live não termina. Quando o cérebro ele se afina e entra dentro da coluna, porque todo mundo acha que o cérebro é uma bola, aí a bola passa e vem um fiozinho no meio da coluna. Todo mundo acha que são várias coisas, mas não é, é uma coisa só, é Uma um coisa só. tecido só. Então o Uhum. cérebro está redondinho, ele se afina, entra dentro da coluna e sai pelas raízes nervosas, as famosas raízes nervosas da coluna. A raiz nervosa, ela tem duas partes, uma que entra, outra que sai. Então, uma que sai a mensagem da dor e outra que entra uma sensação no corpo. Então, São fio condutores de informações. exato, Tá? exato. E nesse fio, ganhado assim, é paralelo. Você tem os nervinhos que sentem a dor e tem os nervinhos que dão o movimento. Então, são os nervos de sensação e os nervos motores. E eu percebi um negócio. Na articulação, dentro das articulações, que entre as colunas, tem uma lei de física, que é assim, quanto maior a pressão muscular, ou seja, quanto mais forte é o músculo, menor é a pressão articular, menor a pressão dentro das articulações. E o contrário acontece também. Quanto menor a pressão muscular, ou seja, quando o músculo está fraquinho, maior a pressão articular, ou seja, a articulação vai ficar assim, né? E o que acontece? Posso fazer uma Quando você... observaçãozinha? Pode sim. Que Eu você é gosto muito da mestre parte. nisso. Não, eu sou um eterno aprendiz. É que, na verdade, eu dei 15 anos na aula na FGV e eu dei aula para molecada que saía da faculdade e ia iniciar uma pós-graduação. Então, eles eram. E eu tinha uma dos meus sucessos era a parte lúdica, né? A parte que eu conseguia decifrar algumas coisas e criar. É muito simples entender isso que você está falando, porque músculo alivia a pressão da articulação. Sem É, músculo, aperta a musculação. Aperta a articulação. O articulação. que acontece? O que sustenta o nosso corpo de pé? O esqueleto. Então, se você vê um esqueleto no museu, não sei o que, você vai ver, não tem nada. É osso com osso, filho. Osso com É osso. Pum, verdade. ele aperta. É Aí, verdade. quando você tem uma estrutura muscular bonita, e ela é longa, ela tira, e aquele revestimento do nossa estrutura esquelética, ela alivia a pressão. Então, quanto mais. Eu vou falar para você, porque eu tenho os meus dois joelhos zoados, eu tive 4 cirurgias no joelho e tal. E aí, uma das coisas que mais me salvou a vida. Depois eu te mostro meu joelho. Meu joelho até hoje vai na Unifesp. A galera fala assim: quantos anos tem esse joelho aqui? Ah, uns 80. Tá? E eu corro meio maratona, eu treino ainda jiu-jitsu. Então, os caras ficam doidos com isso. Sabe qual foi o maior sucesso do meu joelho? O pós-operatório com fisioterapeuta. E a minha coxa, ela chegou, eu fiquei meses com engessado, com o joelho cortado, só uma Nossa, janela, porque eu tomei cento e poucos pontos no joelho, e a minha perna ficou assim, ó, dessa era só finura. osso e pele. Só osso.
E aí não tinha, aí minha perna, a que sofreu acidente, ela tem 2 centímetros mais grossa do que a outra. De tanto que a gente trabalhou. E eu tenho a musculatura, ela sustenta o esqueleto. Não tem Com jeito. Então, certeza. quanto mais a gente para levantar e sentar da privada, eu preciso ter músculo. Não tem jeito. É o É. que vai Ah, fazer o movimento. Faz sentido no isso que eu meu, falei ou eu falei com besteira, Milo? certeza, no meu site, milaimai.com.br, tem um videozinho. Sabe aquele thriller do Michael Jackson, Thriller, que tem um Ele tá. esqueletinho dançando? Aham, aham, Mas aham. tem um atrás lá que é um esqueleto. Quando eu vi aquele thriller, Ele é do eu lobisomem, e o esqueleto lá tá dançando atrás eu dele. não olhava o Michael Jackson, eu olhava e falei assim, gente, isso aí é totalmente impossível, porque um esqueleto não se mexe Não fica sozinho, de ele pé, precisa né? de músculo. Bom, mas aí Ele tem algum erro. Boa. voltando a alguns, né? Só alguns. Voltando ao assunto, só para encerrar do músculo com Dá articulação, alívio a da gente articulação. a gente tem sensores ali. Então tem os sensores, os nervos sensitivos que sentem dor, amor, prazer, coçar, esquentar, esfriar. Tem os nervos Sensoriais. sensitivos e sensoriais e os nervos motores que dão movimento ao músculo. E quando você, olha que interessante, isso assim eu acho fantástico. Quando você fortalece o músculo, quem que está mais acordado? O nervo motor. Ele está mais lá. Oh, agora é hora de exercitar, agora é Trabalhar, hora deixa de eu trabalhar correr, aqui. agora é hora de andar em volta da casa, agora é hora de sentar, levantar. Então o nervo motor está acordadão. E os nervos sensitivos, os sensoriais, estão apagadinhos. Porque eles não são Eliminador. a bola da vez. Exato, não são a bola da vez. Agora o contrário, a pessoa é sedentária ou por algum problema de depressão, X problemas, ela não se movimenta, ela fica só deitada, ela não tem uma educação corporal para fazer exercício, não teve oportunidade. O que acontece? Os músculos são fininhos, os nervos motores não são ativados. Não é Que que não legal. existe, não são Uhum, ativados. uhum. Quem que é a bola da vez? Sensitivos articulares. Olha, quem manda aqui somos nós. Os nervos motores, fica quietinho aí que vocês não sabem fazer A nada. gangue do E aí o que acontece? sensitivo toma conta. De dor, né? Os nossos Uhum, receptores, os uhum, nervos da uhum. dor. E aí o que acontece? A pessoa vai andar, ai meu joelho. Ela vai pendurar uma roupa no, ai meu, fora os fatores da dor que a gente já falou. Então, quando eu saquei isso, eu falei assim, porque Que eu, sensacional. na pandemia eu confesso, as 2 primeiras semanas em casa a gente não sabe se vai ter dinheiro, a gente não sabia se ia ter Covid, a gente não sabia Entra em pânico, né? porcaria nenhuma. Porque E a eu, incerteza gera todo esse desconforto dentro do nosso corpo, né? com certeza, eu estou falando de mim, tá? Eu ficava na Uhum. cama. Eu não deprimida, mas eu ficava deitada, esperando, sei lá o quê. E começou a aparecer dor lombar, você acredita? Dor lombar, Olha, insônia. Eu falei assim, gente, que é isso? Bora lá, vamos chacoalhar esse esqueleto e vamos fazer alguma coisa. Então foi assim que surgiu a ideia de fazer os vídeos. Gustavo, assim, como é gratificante. Eu tenho printado, eu e o Leonardo, que me ajuda nessa jornada digital, a gente tem printado todas as opiniões das pessoas. Tem, lógico, negativas. Ah, você fez isso, você vai machucar a pessoa. Tá? Tem, mas assim, é muito pouco e assim a gente vê que não tem fundamento, porque se a gente conversa com a pessoa, a gente acha qual foi o X da questão. Mas o que tem de agradecimento, e são assim, coisas muito simples. Olha, eu tô com dor aqui. Eu não consigo mexer meu pescoço, seja pelo celular, né, ou ficar assistindo televisão. postura, né? Então, A postura. postura, a Ou fica encostado concentração, no sofá, assim, olhando a televisão, né? Não perfeito. tem jeito, né? Lombar, a mesma coisa. Então, a pessoa Uhum, tem uhum, a coluna vertebral formada por ossos, né? Você sabe. E aí são uhum. articulações.
E os músculos das articulações são desse tamanhinho. São Adorei a tua assim, ó. informação. São desse tamanhinho. Então, se a pessoa está lá na mesma posição, quem que vai dominar? Nervo sensitivo, Os, nossos a gangue setores. da sensibilidade. Caramba. E aí o que acontece? Tem que exercitar. Então, a chave da dor, Pronto. para você acabar com a dor mecânica, é o movimento. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Você vê, assim, exemplos. Maratonista de 97 anos na Índia, que é o recordista. Oi? Será que ele tem dor de manhã? Ah, ele tem, mas ele deve mexer o pé, o Ele se joelho, movimenta, né? chacoalhar o esqueleto, se movimenta e vai lá para o treino de maratona de 42 quilômetros, 97 anos. Como é que a Olha gente que explica legal. isso? Olha que Né? legal. Adorei saber esse nervo sensitivo e o nervo que ativa o movimento. Cara, a vida é movimento. Parou, é atropelado. Então o próprio corpo está te dando a dica. Mila, amei, amei. O próprio corpo pede para que você esteja em movimento. Isso é o sinal. Se movimente, procure evoluir, procure andar para frente, que você vai ver que as suas dores vão ser aliviadas. Adorei isso daí, Mila. Adorei. Agora, Gustavo, a união das nossas lives, ela ocorre por causa do seguinte: às vezes a pessoa só olha para a dor, não é? Uhum, uhum. E o seu método, o seu programa, a pessoa se volta a olhar para cima, olhar para as coisas boas, seguir em frente. E uma coisa que você me ensinou e me alertou foi o seguinte: eu também sou personal trainer. Aí a pessoa fala assim: hoje é 8 de dezembro, me levou para a praia dia 19 de dezembro. Eu queria emagrecer e eu quero uma perna forte e eu quero o meu bumbum mais forte. Não vai rolar, né? Não vai, Começasse lá no porque verão passado, né? Fala porque sempre. como que a gente começa? A gente evolui aos poucos. Tem aquela sementinha quando você vai plantar uma árvore, como é que é mesmo? Que Nenhuma você fala? semente vira árvore no dia seguinte. É. Então, Tem a um mesma processo a ser coisa vivido. Então, a mesma coisa, os exercícios. Então, você tem uma dor, você não vai tirar essa dor para daqui 2 dias. Uma dor crônica, né? Óbvio. Você não vai tirar uma dor assim em 2 dias. Em uma semana, talvez a gente tire daquela fase aguda, mas aos poucos, a evolução dos exercícios tem que ser devagar, tem que ser dia a Mila, dia. isso que você falou me ativou uma coisa que é importante deixar claro para as pessoas. A gente vive num capitalismo líquido, numa sociedade líquida, numa coisa de muito imediatismo. A gente vive numa era de ansiedade generalizada. Todo mundo quer tudo para ontem. E aonde desconectou com a essência do ser humano. Tá? O que eu falo, quando eu falo que uma semente ela não vira árvore no dia seguinte, porque existe um processo. Você coloca a semente na terra, aí ela é ativada pelos poderes da terra ali, porque a semente fora, em cima da terra ela não brota. Já percebeu? A semente em cima da mesa ela não brota, mas quando você vai lá e coloca na terra, e por causa da presença todos dos minerais na terra, da energia da terra, ela vai lá e ela é ativada. E aí a semente ela começa, ó, ela começa naturalmente a crescer para baixo, ela vai abrindo as raízes. Por quê? Para ter sustentação. E aí depois ela vem e começa a sair para fora, porque proporcional que ela desce para baixo, ou ela se espalha, ou ela afunda, é proporcional. Quanto mais ela afundar, mais ela tem condições de ser alta. Os bambus, que são famosos pelos pandas japoneses e chineses comerem os bambus, né? Ele nasce 5 anos para baixo. 5 anos, ninguém vê o bambu. Depois que ele sai, ele cresce 25 metros para cima, mas depois de 5 anos. Então, quando as pessoas aprenderem a curtir o processo e entender Ah, as dores, a gente tem que ter uma seguinte informação. Não mate o mensageiro
antes de pegar a mensagem. Então, tipo assim, o carteiro vem, eu já mato ele, nem pego a carta. Não, tipo assim, entenda que as dores e essas situações que a gente vive, tanto de dor física quanto de dor emocional, ela é um sinal de algo que você ainda não captou. E aí você está falando, olha que lindo a mecânica, biomecânica do nosso corpo. O nosso corpo, ele é um veículo biológico. O que é um veículo biológico? Ele tem uma inteligência própria. E você é um ser espiritual que está mergulhado nesse corpinho, nessa inteligência biológica, para viver experiências humanas. Tá? Se você não acredita em algo maior, não acredita em numa alma que habita, ok, respeito, vai viver a tua vida, não tem problema, tá? Faz o que você quiser. Então vai lá e faz o que você quiser. Mas vai ter consequência no teu corpo, vai ter consequência moral. Não estou falando nem de espiritual. Mas você que acredita em algo maior, esse veículo biológico, você precisa aprender a dirigir ele, porque ele tem vontade própria. Por exemplo, ele tem uma inteligência infinita que rege ele, que se você cortar pequenininho aqui, ó, você limpou o sanguezinho, começa o movimento de linfa, ele mesmo se regenera. Olha que doideira. Aí você pega, acabei de tomar um cafezinho, eu não estou preocupado para onde esse líquido está indo. Existe uma inteligência que está cuidando, filtrando o que é bom, eliminando o que é ruim. Aí a gente faz xixi, faz cocô. Então a gente precisa ter noção das mensagens que estão sendo dadas para a gente, porque é sobre a gente. O centro do universo, o centro do planeta, do sistema solar é o Sol. Mas o centro do universo é você, porque a partir de você tudo se expande. Então você precisa entender que as informações que estão chegando, gente chata, gente horrível, tal, não é o mundo que está errado. É você que está apenas sintonizado. E o mundo fica dando recado para você. E o mundo está dando tanto recado para você que você sente a dor no teu corpo como um alerta. Eu vou fazer a última observação só para você poder desenrolar o teu assunto, que é os aliviadores, que eu adorei esse sistema, foi muito interessante, eu não tinha percebido disso, tá? E foi muito é, a, alertou, expandiu, despertou a consciência. Então o movimento gera vida. E é assim. Com Tá? Tudo certeza. expande, tudo gera movimento. Então, adorei. E aí eu vou falar a única coisa para vocês, uma analogia. Eu quero que você observe, Mila, uma carruagem. Tá? Que para a gente ter codificado de ver, a carruagem. A carruagem ela tem 4 rodas e tem 2 cavalos que puxam. E aí tem na carruagem o lugar do cocheiro. Tá? Mas o personagem mais importante de tudo isso não é o cocheiro, não é a carruagem, não é o cavalo. É quem vai dentro da carruagem. Normalmente vai o rei, a rainha ou alguém que está pedindo para que seja direcionado o caminho. Agora vamos trazer essa carruagem, os 2 cavalos, o cocheiro e quem está lá dentro da cabine da carruagem, a uma informação. Os 2 cavalos são as emoções. O cavalo branco é a positiva e o cavalo preto é a negativa. O cocheiro é a mente. E a carruagem é o corpo. Quem está dentro daquela carruagem é a tua alma. E aí, ó, presta atenção. Como a gente foi desconsiderado, a gente esqueceu do sistema, a gente só fala mente sem corrupção e a gente não fala de espírito ou alma sã, que é uma tríade importante, a gente acaba indo à deriva. Então, quem toma conta? A mente. E aí ela pega os 2 cavalos, ó. Se o cavalo da emoção negativa estiver forte, ele vai andar para lá, vai sair da rota. Aí vai quebrar a roda, vai quebrar o cavalo, vai não sei o quê. E aí, então presta atenção. As emoções positivas e negativas, elas têm que estar equilibradas. Elas são todas boas. Então, mas só que precisa ter uma mente sã para direcionar as emoções. Só que às vezes nem a mente nem as emoções estão saudáveis. E aí a alma que está ali dentro do corpo, ela começa a bater no vidro. E ela vai bater forte, vai quebrar o vidro. E ela vai fazer alguma coisa para chamar a atenção da mente. Ô, mente, acorda, caramba. Aí a dor na articulação, a dor não sei aonde, a dor no joelho. Que você não quer ir para frente? Por quê? Se eu estou com o joelho, eu não posso andar. Então você começa o autoconhecimento, ele te liberta. Peraí, deixa eu ver. Mecânico, sim, eu vou usar. Eu tô com dor no joelho, opa, preciso fazer um alongamento, preciso fortalecer minha musculatura, preciso não sei o quê. Mas mesmo assim, existe uma mensagem dada para você. Aí você fala, opa, peraí, que eu tô com medo de ir para onde? Ah, não quero mudar de vida. Aí você começa com o autoconhecimento, desenvolver o amor próprio e a autoconfiança.
Aí você vai ver que Nossa, quanto mais bem resolvido você for, mais qualidade de vida você vai ter. Então, as dores elas te mandam mensagens, as doenças te mandam mensagens e as pessoas que estão ao teu redor te mandam mensagens. Não são as pessoas que estão chatas, depressivas, não sei o quê. É o teu canal de atenção que está olhando para isso. E aí, quando as pessoas mudam dentro daqui, parece que o ambiente mudou. Não, Gandhi já falava, você quer uma mudança no mundo que começa em você. Aí você vai ver o mundo perfeito. diferente. O mundo sempre foi o mesmo. Então, quando a gente faz, por isso que eu sinto que vai dar muito fit a gente, porque precisa-se sim de um alívio mecânico. Precisa-se sim de um alívio, porque eu preciso aliviar para eu poder também tirar aquela informação que fica me chamando para dor. E aí me chama para dor, eu não consigo ver outra coisa. Então a gente precisa aliviar o agudo. E aí a gente trata o crônico. Faz sentido isso, Mir? Total, total. Inclusive, a nossa live, que se não for pelo amor, será pela dor, não é nem amor ao próximo. Se É não for amor a pelo si amor mesmo, é isso aí. próprio, É isso. se não for pelo amor próprio, vai Mas ser você não pela consegue dor amar o próximo mesmo. se você não se amar. É simples assim, a galera não Exato, entendeu. Tem um exato. cara, um avatar, que pisou nessa terra, que eu sou fã dele, tá? Esse cara chama-se Jesus Cristo. Esse cara mudou, revolucionou o negócio. Ele pegou os 10 mandamentos e jogou no lixo. Falou que 10 mandamentos, caramba, tem dois só. Ama a Deus sobre todas as Amar ao coisas e o próximo próximo. como a ti mesmo. Só que, ó, entre Deus e o próximo, Deus, ó, escreve a palavra Deus, ó. D-E-U-S. D-E-U-S. Pega o E e o U que está no meio de Deus. O que que vira? Eu, Só o E. Eu, caramba, eu que estou no meio de Deus e Deus está no meio de mim. Então, quando a gente entender que eu e Deus somos um, você e Deus é um, então o bem que eu desejo para você ou o mal que eu desejo para você, eu estou desejando para mim. Então, se eu estiver bem, se a gente olhar o planeta Terra, está um caos. verdade. Mas você também olha, o caos ele está intimamente ligado por pessoas mal resolvidas. Porque pessoa que se ama não faz merda. Sinto muito te dizer. Hitler é um cara que não se amava. Fazia merda. Cristo se amava pra caramba, só trouxe revolução. Entendeu? Não tem jeito. Então, quanto É. mais você se amar, quanto mais você se cuidar, mais altruísta você vai ser. Porque você se torna forte e eu consigo te ajudar. Faz sentido isso, Mila? Total. Você sabe que as minhas seguidoras, que estamos na faixa de 160 mil seguidoras no Instagram, eu tive mais de 11 milhões de views no TikTok, mais de também alguns milhões no Kawaii, que eu não lembro de cor, e no YouTube, no Facebook. O que eu, uma das coisas que eu mais converso é o seguinte: por que as pessoas estão aderindo? Porque elas estão se amando, elas estão se voltando para elas. São essas pessoas que estão se olhando para elas, se amando, falando assim, não, peraí. Porque as mulheres, não vou falar de empoderamento feminino de jeito nenhum, ou pode até ser. As Um despertar mulheres, feminino, né? exato, Uma elas têm a valorização, porque o casa, sagrado feminino é a coisa mais linda que tem. exato, Caramba. elas têm a casa, elas têm o trabalho, elas têm o filho, elas têm o pet, elas têm as plantas, elas têm a faxina na casa. Dela vem por último. E quando ela está olhando só para esses probleminhas que aparecem na vida dela, ela esquece dela e aí ela usa a carruagem, né? Ela usa o esqueleto e começa a doer. E aí fala assim, eu tô com dor, dor, dor. Só que o problema é ela, que ela não está se amando, não está se cuidando. Então, o que aconteceu? Através desse meu canal, eu despertei as mulheres, porque eu direciono para as mulheres, apesar de ter muitos homens, que é fácil O homem você tem resolver articulação sua também, dor. né? Que você saiba. Tem algumas, Então, né? algumas. Boa. É, elas resolveram se olhar e falar assim, não, eu vou resolver, eu vou me cuidar. E aí percebe que é simples. Estou com uma dor no punho. Faz assim 10 vezes. É aqui ou é aqui? Bom, se for aqui é assim, se for aqui é assim. É só isso que eu falo. Eu falo uma coisa mecânica. Eu só vou lá, tec, 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 porque o resto é ela mesma que faz. Porque ela se olhou e falou assim, não, agora sou eu. Agora a bola da vez sou eu.
Só E uma observação, Mila. É, esse lance de olhar para dentro é claro para todo mundo, porque, mas só que precisa se fazer esses alertas como nós estamos fazendo, porque ele é tão óbvio que ninguém vê. Tá? O óbvio é, só é óbvio quando lhe é mostrado com carinho e atenção. E às vezes a pessoa está tão mergulhada naquele inferno que ela criou para ela mesma, que exato. só direcionar um novo olhar, ela mudaria todo o contexto. Só para você saber, fisicamente falando, os esquiadores, eles descem aquelas geleiras assim, ó, e eles descem desviando das árvores. Presta atenção. Isso é uma técnica que os caras do esqui usam. E sabe para onde eles olham quando eles estão descendo aquela neve? Cheio de árvore, eles Lá vão para desviando das frente. árvores. Lá para Eles frente. olham, eles olham só para a neve. Então ele só vê o branco e eles vai se desviando. Todos os caras que caíam, eles olhavam para a árvore. Pau! Eu olhava para a árvore e atraía. Nossa. Então Nossa, isso que era é o fato. obstáculo, né? Que era o O obstáculo. tipo assim, o cara olhou, ele atraía. Então, quando você aprender, tipo assim, por que que precisam de pessoas como nós, lives como essa? Inclusive, eu vou pedir pra galera, ó, pega esse aviãozinho, manda. Se bater 200 pessoas aqui, eu vou dar um presente para vocês. De graça, para que esse presente pode ser que seja o suficiente para você dar um novo olhar para tua vida. Eu vou dar um presente meu para vocês, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, batendo 200, hein? Se bater 200 aqui, eu vou mandar presente. Vamos ver que eu vou mandar um presente sensacional, que inclusive tem a ver com o que a gente está falando. E eu vou até falar qual que é o presente. Eu vou dar esse meu livro aqui, que eu escrevi há uns 20 anos atrás, chama-se Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. E aqui eu falo do corpo, falo da mente, falo do espírito, sem eu saber o que eu ia fazer hoje. Eu só tinha a intenção de compartilhar os alívios de dores para as pessoas. Então são pequenos atos que você fazer que nem, pô, é um pequeno ato que vai te trazer qualidade de vida. Então, pequenas atitudes, grandes vitórias. Vamos lá, enviar para a galera, chegou no 200, a gente dá o livro. E você que está aqui, fica até o final que mais surpresas virão, tá bom? E aí o que que acontece, Mila? Quando as pessoas, às vezes, por que que o técnico fica no campo do lado de fora? Porque, às vezes, na mesma perspectiva, você vê o problema sempre no mesmo ângulo. E às vezes está alguém do lado de fora, eu falo assim, pô, Mila, olha ali. Caramba, não tinha visto. Então, o primeiro movimento para você transformar a tua vida é você acordar. Então, eu tenho que cuidar de mim. Às vezes, a única coisa que está faltando para você é alguma coisinha que você não sabe ainda. Ou que você não viu. E aí você fala, opa, Gustavão, Mila, me ajuda aqui. Aí, ó, olha ali. Ah, caramba, não tinha visto. Então é isso que é muito gostoso, tá? Para que as pessoas tenham um alívio, porque alguém já caminhou aquele caminho. Tá? Na própria Bíblia, em Eclesiastes 1, versículo 9, fala o seguinte: não há nada de novo na terra. Tudo que aconteceu vai acontecer de novo, ou seja, é cíclico. Ou seja, alguém já caminhou por esse caminho e alguém pode aliviar a tua carga. E esse é o meu papel, esse é o papel da Mila. Tá? Aí eu só Agora, vou responder aqui, ó, o livro vai é lá. digital, sim, tá? Eu vou disponibilizar, eu tenho ele físico, O mas eu vou título do disponibilizar ele. livro, Chama-se Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Tá? Então esse livro eu vou disponibilizar na versão PDF, porque assim a gente consegue chegar até no Japão, né? Não tem problema, o físico. E aí eu vou. E a live vai ficar gravada, assim, o pessoal está perguntando, vai tanto sim. eu vou compartilhar, tanto no meu canal quanto no da Mila, e eu também vou colocar no YouTube, só para as pessoas saberem. Tá? É, ainda continuando nesse assunto, mas mudando um pouquinho o ângulo, eu acho que tanto para os meus exercícios, para a pessoa se beneficiar dos meus exercícios, como para ela se autoconhecer, ela precisa. Não é fácil, não é fácil, eu sei disso. São exercícios Não é básicos, fácil, mas é simples. é, porque você precisa adquirir um hábito, adquirir uma constância, uma frequência, para ter essa evolução positiva, tanto no autoconhecimento, tanto na sua valorização para você ter um amor próprio, e através disso, você, não, hoje eu preciso fazer os exercícios que a Mila me ensinou,
porque isso vai me beneficiar. Não é simples, é hábito, é criar a rotina, a frequência. E é o que eu mais tenho hoje, é clareza dessa dificuldade. Então, uma das coisas que eu mais estou estudando, além de produzir os meus vídeos, eu aceito muito assim o que as pessoas falam. Mila, faz um exercício para dor no quadril. Eu faço, às vezes eu faço vídeo só porque uma pessoa pediu. Ah, eu estou Não com dor importa, aqui. essa dor pode ser de 300 outras, mas Eu estou aquela aqui foi na sendo. dor do quinto dedinho do pé. Parabéns, A gente vai fazer, entendeu? A gente escuta muito as pessoas. Mas o que eu mais me preocupo parabéns. hoje é a frequência, é estimular a pessoa a ter amor próprio para ela para se dedicar para ela fazer o exercício, porque a falta de tempo, a correria do dia a dia Olha, o a que você acabou de impede comentar, de realizar. o que você acabou de comentar me estimulou a dar outro presente, tá? Eu tenho um mini curso, um curso gratuito que eu faço, que são Ah, de é. 21 dias para você florescer. Então Olha que vídeos de coisa 5 legal. minutos, são vídeos de 5 minutos que Eu você adoro é isso. sugerido que você assista pela manhã. E aí são 21 passos. Diz um médico, cirurgião plástico, que ele observou que quando ele amputou um braço, a pessoa tinha a sensação de que aquele braço ainda existia por 21 dias. E ainda É. depois tem a dor do nervo fantasma, do membro fantasma, aquela coisa toda. E ele começou a perceber que 21 dias começaria um processo saudável de mudança de hábito. Então eu tenho esse curso digital, aí a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Vocês vão clicar nesse link, vão se inscrever lá e vocês vão receber diariamente um vídeo de 5 minutos. E o vídeo ele vai se complementando, então você vai viver 3 fases. Semeadura, você vai florescer e depois você vai frutificar. Então, a semana 1, semana 2, semana 3, que são 21 dias. Maravilha. Vai ajudar em muito as pessoas a despertar. Mas neurofisiologicamente, você precisa ter envolvimentos por 10 semanas. Experimenta ficar 10 semanas, tá? Aprender para aprender a dirigir, mesmo que seja sozinho. Você vai ver se vai aprender. Não tem jeito, porque nós somos bons naquilo que a gente faz repetidamente. A gente torna Perfeito. uma perfeição. Só que Perfeito. a gente ficou bom no quê? Em reclamar, em falar de dor, em desgraça. O jornal só passa 99% de merda. E aí você acha que você vai ficar bom no quê? Fala sério, que Ficar você usando repete, dos repete, vídeos no repete. celular, gastando meia hora olhando vídeo de celular, o que acrescenta? Lógico, uma outra coisa, uma Uma receita, distraçãozinha vale a pena. Mas não, é tipo assim, ok, mas dentro das minhas limita, né? 24 horas, eu ter um alívio por serotonina para eu dar uma risadinha, ok. Dopamina, né? Dopamina, ok. A gente está na overdose de dopamina. Você quer dopamina, 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 você quer tudo se satisfazer agora, e a troca do agora por algo muito melhor no futuro é o que vai te fazer desenvolver. Então a gente Ah, sim. precisa dedicar, não tem jeito. Agora, o que é interessante também que é, as pessoas não sabem, que acho que ficaram sabendo agora, que nosso esqueleto e nosso músculo é no corpo inteiro, que é aquilo que você falou, do esqueletinho andando. Então, boca, tem músculo, tem articulação? Tem. Pelve, tem articulação? Tem músculo? Tem. Tudo que você for imaginar é articulação e músculo. Então, assim, eu não sou contra e não sou a favor. Assim, desde que eu me formei, eu tenho essa dicotomia na minha filosofia profissional. Ser um generalista ou um especialista? Como que você vai ajudar a pessoa? Sendo um generalista ou um especialista? Então, eu sou a favor do generalista, apesar de eu ter duas Então, especialidades, que é boca e pelve. Mas o generalista é o que você falou, ele tem o olho de águia. Ele consegue fazer um diagnóstico olhando de si a pessoa. O que a pessoa tem a noção é, dentro da sua capacidade interna de se amar, o que o corpo está falando para ela. Então, isso eu acho que é importante, essa nossa live ter despertado. Se a gente mas conseguir uma das coisas, despertar os uma melhores pessoa, médicos
Os melhores médicos das antigas, e principalmente eu tinha um médico que é um japa, ninja, eu adorava ele. Eu gosto da raça oriental pra caramba, por isso que eu fui fazer arte marcial, eu gosto muito dos códigos de samurai, essas coisas todas. Tem um japa chamado Luiz Yoshida. Eu não sei se ele tá vivo, porque ele já era, mas espero que sim. Era um cara sensacional. Ele era um clinicão geral, e ele punha a mão assim, ele batia. Ele fazia uns negócios, tá? Cara, ele era mais preciso que muita ressonância magnética, tá? O cara era sensacional. E é isso, o generalista, ele, tipo assim, ele não aprofunda. Mas hoje a gente está voltando, a gente viveu uma era de especialistas e a gente vai voltar para uma era de generalistas, tá? E aí a gente consegue olhar, por quê? A gente tem que ter uma. Qual é o termo que está na moda também? Holístico. Tá? Então a gente faz uma terapia holística, que significa integrativa, é do todo. E aí, tipo assim, pô, eu não sou especialista em alívio de dor mecânica, mas eu identifico nos meus clientes. Fala, Milá, vai lá, cuida desse cara aqui, tá, tá, tá. Aí a gente vai fazendo algo complementar, mas dentro de um olhar generalista, a gente acaba sendo tão preciso quanto um especialista. Mas eu E a... não mergulho nessa área, porque aí eu deixo permitido para que o especialista faça essa parte dele. Sim, sim, Então, com quando a gente certeza. trabalha de uma forma integral, integralizada ou holística, a gente se torna muito melhor. A gente vira como um organismo. Tá? O cérebro, o coração, o rim, o pâncreas, todo ele trabalhando em harmonia, o corpo fica bom, né? Mas quando um resolve se rebelar, fudeu o sistema. Então a gente tem que ter aí essa harmonia, essa união Agora, de Gustavo, uma coisa que eu propósitos. não falei é assim, você tem 47 anos, né? Eu tenho 54 anos, ano que vem vou fazer Puta, me deixou 55. depressivo, mulher. Eu achava que você era uns 10 anos mais nova do que eu, caramba. Tá bem. Japa, Aham. eu vou falar, duas raças, a minha mãe sempre falava. Olha com atenção. A raça negra e o japonês não envelhece, filha. Não tem jeito. Esses caras aí vai viver 200 anos e parece que tem 30. Adoro Então, essas raças. esse final de E o semana eu brancão se recebi. dana, né? Esse final de semana eu recebi duas amigas da Faculdade da Ação Física. A gente se conhece há 35 anos. E, e elas falaram assim: ah, eu queria fazer plástico em tal lugar, plástico em tal lugar. E você, Mila? Aí eu não quero fazer plástico em lugar nenhum. Aí ela fala assim, ah, mas você não precisa também. Mas aí depois eu fiquei com isso na cabeça. Se eu realmente quisesse fazer, eu tive filha, eu engordei um pouquinho, fiquei com aquela pochete. é, a raça japonesa, a mulher não tem muito peito, e a gente vive numa cultura influenciada pelos americanos, de ter aqueles Americano, assim. peitões. Ai, ó, eu queria tanto ter um peito maior. Mas aí eu pensei, gente, eu sou tão bem resolvida comigo que para que eu vou fazer? Entendeu? Não tô, olha, eu não sou contra. Eu não sou contra. Se você chegar para mim e falar assim, Mila, vou pôr implante no meu cabelo. Você já tem cabelo. Mas para que isso vai? Ah, porque bom, vai, eu dou maior apoio. Se você vai ficar feliz, se você vai se São amar, tem recursos disponíveis para é, facilitar com que a pessoa se aceite. Faz parte, são recursos, mas não são a única solução. Tá? A sim, pessoa às vezes precisa não primeiro é estar a bem resolvida. felicidade, né? Ah, eu Uhum. queria ter uma Ferrari. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma Ferrari. Tenho a Ferrari e não sou ainda. Então, eu acho que quando você se resolve, que é isso que eu queria passar para todo mundo que está assistindo, que primeiro se ame, ame, veja a sua real necessidade, veja o que você vai se completar e vai atrás. Levanta a cabeça e vai atrás. É isso que eu acho importante Perfeito. nessa nossa live, né? Ô, Mila, eu vou falar para você uma coisa. Eu não sei que doideira Então, que acontece. Esse tempo voa, fé. Parece que quando a gente bate papo gostoso, que nem a gente nossa, ficou lá 3 horas, foi, porra, parece que foi 10 minutos. Agora pareceu que foi 10 minutos, a gente começou a live às seis e é, trinta e três, são 7h31, voou uma horinha. E é o que eu é gosto de verdade. permanecer o nosso conteúdo de 1 hora, porque para ficar bem gostoso e deixar um gostinho de quero mais, né? Senão a gente podia ficar fazendo live aí o dia inteiro. Então eu vou pedir a gentileza que você deixe seus recados. As pessoas que são da minha rede social, que assistiram até aqui, siga a Mila,
Mila Imai, aqui ela tem conteúdos incríveis, não tem quem não tenha dor nessa face dessa terra. Então alivia-se as Verdade. dores mecânicas, alivia as suas dores espirituais, una esses saberes e faça da tua vida uma vida melhor. Quanto mais feliz você tiver, mais o mundo vai ficar feliz. Então eu quero Verdade. deixar um recado para a galera e vou deixar depois para você encerrar a live fechando isso daqui. Galera, uma coisa, Mila, eu vou pedir para. Eu já encaminhei no teu WhatsApp. Você manda para o Léo, você pode compartilhar nas suas redes sociais Vou os planos de compartilhar, 21, sim. o plano de 21 dias para a galera usar gratuitamente e realmente despertar, porque o que você falou do hábito é extremamente importante. Então, eu vou deixar no meu store agora e eu vou pedir para vocês, eu vou tirar o comentário aqui, tá? Só um pouquinho, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Opa, peraí. Como é que eu faço para tirar o comentário mesmo aqui? Desativar comentários. Vamos fazer o seguinte, pessoal, dá aquele sorriso lindo, minha japa, aí, ó. E ó, tira um print da tela agora, tira um print da tela, e aí você vai postar no teu store, que você estava vendo a live. Cada um que postar no teu store, no store e marcar, eu vou mandar meu livro. Vamos fazer desse jeito? Então, ó, tira aí, ó. Print, e aí marca lá no seu store um comentário que eu vou mandar o livro para você quando eu ver. Cada store marcado eu te mando o livro, tá bom? E os 20 printou. Até travou aí a tua internet para ficar mais printado assim. Voltou. Pronto. Voltou? Aí até printou você assim, Incrível, ó. Você roubaram a ficou assim, nossa ó, live. congelado assim, ó. Tá. Então, as pessoas que marcarem a gente no store. Ah, você me escutou aí? Como é que tá? Falar, pode falar, Não, então, é só as pode pessoas que falar. marcarem a gente no store lá e aparecer para mim a notificação que foi marcado, @Hohendorf, tá? O meu coisa, essas pessoas eu mando o livro também. O dos 21 dias, daí eu vou deixar lá no meu store também, é só a pessoa clicar e entrar, e eu já mandei para você. Aí o Léo, se quiser disparar Ótimo. para tua base, Perfeito. fica à vontade. O Perfeito. importante é que as pessoas Perfeito. se Se sintam bem. ajude. Isso. Agora faça suas observações finais. Mila, ó, amei estar contigo. Foi uma delícia Primeiro, amanhã muito, aqui. muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa sintonia de ensinamentos é a chave para a pessoa se amar mais, ela lembrar disso, porque ela já sabe disso, ela sabe que estava faltando isso, mas a gente está dando os caminhos para ela se autodescobrir novamente. Então, eu só tenho a agradecer porque as minhas, as pessoas do meu perfil, da minha rede, sigam o Gustavo. Aos seguidores do Gustavo, eu agradeço muito a presença de vocês. Siga também, que vai aprender bastante com essa E, japa ninja aí. e também que a pessoa, espero que ela se desperte para um novo olhar, para ela mesma. Tá? É isso que eu peço. E muito obrigada, né, Gustavo, pelo convite. Se Obrigada danou, vai ter que me pelo. aguentar, porque entrou na minha vida, agora a gente vai ter que um cuidar do outro aí, tá certo? É verdade. Muito, muito obrigado Obrigada, você por muito ter aceitado obrigada, esse gente. convite. Fica com Deus, a live vai ficar Bom gravada aqui no dia. YouTube, tá bom? Beijo pra Tá. vocês. Beijo.